E aí, pessoal, shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Vamos começar mais um estudo. Ontem, ó. Semana passada. Vamos começar mais um estudo. Opa, que negócio é esse aqui? Ontem, ó. Semana passada. Vamos começar mais um estudo. Opa, que negócio é esse aqui? Ontem, ó. Semana passada. Vamos começar mais um estudo. Opa, que negócio é esse aqui? Deixa eu arrumar isso aqui, pessoal, porque... Semana passada. Vamos começar mais um estudo. Deixa eu arrumar isso aqui, pessoal, porque... Achei, pronto. Vamos lá. Porque tá no YouTube, tá no Facebook, aí parece que eu deixei um dos dois aberto aí tava fazendo isso, tá? Então vamos lá. Semana passada a gente falou aí sobre os padres, né, capadócios, e falamos de Basílio de Cesareia e falamos também em Gregório de Naziro, né? Gregório de Nazianzo, né? Falamos sobre suas obras, seus feitos, sobre o que eles, qual era a ideia deles, né? O quanto eles copiaram de Orígenes, né? Então, quanto eles tiraram, né, do helenismo, da filosofia e tal, né? E para completar, né, a trilogia aí desses padres capadócios, hoje nós vamos falar aí do padre Gregório de Nissa, tá? Que era irmão de Basílio, né? E amigo de Gregório de Nazianzo, tá? Então o que acontece? Gregório de Nissa, ele era teólogo, místico, né? E escritor cristão. Ele considera aí como um dos padres da igreja, né? E irmão de Basílio Magno, né? Fez a parte também com Gregório de Nazianzo nos padres capadócios, que eu acabei de falar agora, tá? O cara foi educado pelo seu irmão mais velho, Basílio, né? Gregório de Nissa foi influenciado pelos trabalhos de Orígenes, de Platão, né? E também foi professor de retórica, tá? Quando eu cito algum, por exemplo, Orígenes, né, que era um filósofo, né, Platão, você pode associar aí com a filosofia e com o helenismo, tá? Que eles eram muito fera nessas partes aí. Então, havia sido casada aí com uma mulher chamada Teosébia, né? Uma diaconisa, e após o período em que se dedicou à vida espiritual aí em Neocesareia, foi consagrado bispo de Nissa, tá? Bispo de Nissa, na Capadócia em 371 e depois arcebispo, né, de Sebaste, tá? Ele teve preso aí com uma ordem de Domésticos, né, governador. E é engraçado, né? Sempre era um governador que mandava prender os caras, né? Toda vez. Aí escapou aí, foi, né, foi deposto, né, do seu cargo religioso. Depois, tá? Gregório de Nissa, ele escreveu o seguinte: né, doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativo, esperávamos um Salvador. Prisioneiro, um socorro. Escravo, um libertador.
essas razões eram sem importância? Não era, não era tais que comoviam a Deus ao ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Olha só que interessante. Aqui ele já coloca Jesus como Deus, tá? Nas suas cartas, né? Ele, ó, não eram tais, né, que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana. Então, ou seja, aqui já é óbvio que ele acreditava, né, que Jesus era Deus, tá? Uh, essa escrita aqui está em uma das suas cartas, chamado Grande Catequese, número 15, tá? Gregório de Nissa, ele foi no século IV aquele que mais utilizou a filosofia nas suas reflexões. Tal como Orígenes, né, ele criticava a estabilidade da filosofia, né, chamando de pagã, mas advoga um discreto uso dela, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eles falavam, todos foi assim, né? Ao mesmo tempo que eles falavam mal da filosofia, falavam que a filosofia era uma filosofia, era algo pagão, eles se serviam dela da mesma forma, tá? Então, ele considerava aqui que a filosofia não poderia ser independente ou absoluta, tá? Pois deveria se harmonizar com a escritura. Aí vem, olha só, aí vem no comecinho, nos primeiros estudos que a gente teve, quando eu falei que ao invés de o cristianismo cristianizar a filosofia, ou o helenismo, né, vamos dizer assim, foi o cristianismo que foi helenizado, tá? E aí, mesmo assim, continuou com esse nome do cristianismo, tá? Isso não foi diferente de todos os pais da igreja antes dele, tá? Ou depois, que criticavam a filosofia ao mesmo tempo que usava dela, tá? Então, Gregório de Nissa aqui, ele recorre muito aos filósofos, mas mantém sempre uma atitude cristã, tá? Foi influenciado por Platão, pelo neoplatonismo, e também por elementos estoicos, tá? Outro dia nós vamos falar sobre o estoicismo. Apesar que a gente já falou, a gente vai falar mais um pouco, porque tem muita coisa dentro do estoicismo que, se você estudar o estoicismo e fazer uma comparação no cristianismo, você vai falar que o cristianismo é mais estoicista do que o próprio estoicismo, tá? Então, para você ter uma ideia, né? E elementos estoicos, né? E também Aristóteles, Porfírio, né? Plotino, Jâmblico, Filon, tá? Tudo isso influenciou. Todos esses camaradas aqui influenciaram. Ele era convicto, né? Era convicção dele, né? No caso, que devia utilizar a razão para procurar demonstrar os mistérios da revelação, tá? Contudo, na impossibilidade aí de fazer isso, considerava que a fé havia de ser transmitida, né, como fora recebida, né? Ou seja, a fé foi recebida sem a razão, né? Porque lembra que nós falamos sobre Clemente de Alexandria, que ele foi o primeiro filósofo a se converter ao cristianismo, e ele começou a pregar, a ensinar que a fé e a razão era oposta. Então, é isso, tá? Então, ou seja, aqui, ó, ele acreditava que a razão e a fé deveriam andar juntas, né, Gregório, tá? Mas por algum motivo ele também acreditava que a fé ensinada pelos pais da igreja antes dele deveria ser maior, né, do que a base da sua vida, que seria a razão, tá?
Então, para aplicar aí o mistério da Trindade, Gregório de Nissa ele recorre a Platão, tá? Orientado aí por uma explicação demasiada, né? Realista, né? Compara a natureza divina com a natureza humana, referindo-se ao que dizemos, né? O ser chamado homem, né? Queremos referir aqui a natureza humana, de modo que não podemos dizer três homens, tá? Então, ou seja, três pessoas em uma só essência, não era errado considerar como uma pessoa só, tá? É isso que ele dizia. Mas com isto ele mostra, né, admitir a ideia platônica de que há uma só essência para muitos indivíduos, né, confundindo aí o abstrato com o concreto, né? Então, só para deixar claro aqui, Platão ele também tinha uma teoria da Trindade, tá? E muitos dos pais da igreja, quando eu falo que se basearam aí na filosofia, se basearam aí no helenismo, eu estou dizendo que eles se basearam nos raciocínios de filósofos antigos, tá bom? Para explicar a Trindade, né, defende que a ideia católica, no seu significado universal, é algo real, tá? Então, a distinção das pessoas divinas se dá somente nas suas relações, né, imanentes, né, inseparáveis, né? A ação eterna é una, né, no caso, e comum às três pessoas. Que salada, né? Como pode assim uma ação externa, né, ser ser e como há três pessoas, né? Então a resposta é simples, né? É simples e bem conhecida na soma de que 2 mais 1 é 1, né? A matemática da Trindade é essa. 2 mais 1 é 1. Ou seja, três pessoas em 1. Né? Aí você faz 2 mais 1 é 1. Tá? Não são 3, são 1. Isso aí é para criar argumento sem base, sem fundamento, para dizer que a Trindade é verdade, né? Então, a distinção se dá no imanente aqui entre o que gera e o que é gerado. Ou seja, Gregório diz que a distinção, né, inseparável entre o que é gerado, né, e o que o que gera e o que é gerado, tá? Então, o Espírito procede do Pai, né, acreditava Gregório, né, através do Filho. Contudo, o Espírito de Deus é também o Espírito do Filho. Olha só. Então, ou seja, o Espírito do Pai, né, e do Filho são o mesmo, tá? Gregório ele acreditava que o Filho do Pai e o Filho de Jesus o Filho de Jesus, ó, e que Jesus, o Espírito de Jesus, era o mesmo, tá? Para entender melhor a ideia de Gregório, né, ao mesmo que pensa em três seres. Shalom, Antônio, seja bem-vindo, querido. Ele pensa que em três seres humanos feitos da mesma matéria, né? São pessoas iguais por matérias, mas diferentes em personalidades. Então, ou seja, olha só a ideia de Gregório, o pai da igreja. Ele acreditava que a Trindade era igual um ser humano, né? O ser humano, você junta três seres humanos iguais em matéria, carne, ossos, né, cabelo, iguais em matéria, mas diferentes em caráter. Entendeu? Então, o que ele achava? Ele achava que as três pessoas da Trindade, elas eram iguais, mas diferentes em caráter. Diferentes como pessoa. Cara, é um absurdo total, né? Mas enfim.
Então, pelo jeito aqui, Gregório de Nissa, ele vai mais além do que os outros, né, no aprofundamento aí das relações entre o Espírito Santo e Cristo, né? Ele apresenta aqui uma distinção entre as duas naturezas de Cristo. Ele faz uma grande confusão aqui quando considera as duas naturezas de Cristo em si mesmo, né? Ele declara que nem a carne existe desde sempre e nem o verbo começou a existir no fim dos tempos, tá? Em relação aqui ao restante atributos de Cristo, conserva-se aí essa distinção, podendo uns ser atribuídos à natureza humana e outros ser atribuídos à natureza divina. Então, ou seja, ele acreditava na ideia de que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, tá? Isso tudo para dar base na Trindade, tá? Mas nós sabemos que não tem nada a ver isso daí. Aí, no entanto, Gregório de Nissa, ele admite totalmente, né, que a communicatio idiomatium, né, na língua dele, ou seja, né, por causa da união, os atributos próprios de cada um da natureza pertence a ambos. Olha só, primeiro ele fala que Jesus tem duas naturezas, e aí uma natureza tem atributos humanos e outra natureza tem atributos divinos. Mas tanto a natureza, tanto os atributos divinos como os atributos humanos pertencem às ambas naturezas. Olha só a confusão que o camarada faz. Então, as duas naturezas aqui continuam sendo distintas, mesmo após a exaltação de Cristo, mas apenas a... como é que fala? Mas apenas apesar dessas naturezas aí, existe um Cristo, né? Uma só pessoa. Então, ou seja, ele fala que existe duas naturezas, a divina e a humana, mas nessas duas naturezas existe Cristo, que é humano. Não tem como concordar com um negócio desse. É uma coisa esquisita, né? Então, seria o mesmo que dizer que uma pessoa nasce na fronteira do Brasil com o Paraguai, né? E ela é meia paraguaia e meia brasileira. É isso que ele está falando, né? São duas naturezas, ou, na realidade, são duas nacionalidades diferentes, né? Numa mesma pessoa. Ou seja, duas naturezas diferentes, né? Relacionadas a Cristo, numa mesma pessoa, né? Aqui no exemplo que eu dei sobre o Paraguai e o Brasil, né? Então é assim, ele é meio paraguai e meio brasileiro, né? São duas nacionalidades, né? Duas nacionalidades e uma pessoa só, né? Então isso não faz sentido nenhum, né? Ou é Deus ou é humano, ou é brasileiro ou é paraguaio. Não tem como você fazer esse tipo de coisa, falar que a pessoa tem duas naturezas. Então, Gregório de Nissa aqui, né, como vimos, né, ele defende a realidade das duas naturezas, né, a humana e a divina, em Cristo. Tá? Ele defende que o Filho de Deus tomou a natureza humana a partir de Maria, sua mãe, né, humana, e a parte divina pelo Espírito Santo, que foi, entre aspas, o seu pai, né? Aí eu quero deixar uma coisa aqui que é muito interessante. Por isso que muitos judeus não acreditam que esse que nasceu de uma virgem, ele é o Messias. Por quê? Porque toda profecia fala que ele vai vir da zera, né? Da semente do homem, da descendência do homem, né? Então, se ele não veio da descendência do homem e o pai dele é Deus, então a profecia não se cumpriu. Entende? Por quê? Porque José era descendente da tribo de Judá. E se José não é o pai dele,
então não tem como ele ser um Messias, tá? Assim ele pode com propriedade aí ser chamado mãe de Deus pelos católicos, né? Pois essa era a ideia de Teótoco, né? Gregório de Nissa ele defende a virgindade de Maria, mesmo durante o parto, dizendo que nem o nascimento destruiu a virgindade, né? O ímen, né? Nem a virgindade impediu o nascimento de Deus, tá? Então, a antropologia aqui de Gregório de Nissa caracteriza-se aqui pela descrição do homem como um ponto de convergência da natureza e do espírito, tá? Natureza humana da mãe Maria e natureza do espírito, né? A qual inseminou ali a semente espiritual, né? Como alguns acreditam aí. O homem ele foi criado para ser participante pela graça, né, da divindade e dotado de livre-arbítrio, né, que ao mesmo tempo o dota de uma certa falta de perseverança, tá? Pelo livre-arbítrio aqui ser criado é igual, né, é igualmente propenso para uma mutabilidade, né? Ou seja, para a possibilidade de fazer o homem, né, escolher o bem e o mal, tá? Isso aí, quem escreveu foi Gregório, na sua carta A Grande Catequese, tá? No seu livro. Então, para Gregório aqui, o mal é a escolha livre de optar contra Deus, né? Não é algo, mas a inexistência de algo que deveria existir, a saber, a decisão, né, por Deus ou não, né? Então, ele defende o livre-arbítrio, tá? E ele defende a escolha, você escolher Deus ou não. Mas a gente sabe que a história não foi assim, né? A história, ou você aceitava a fé católica ou você morria na fogueira, né? Não tinha esse livre-arbítrio que ele fala aqui, não. Porém, né, esse estado aí não é irreversível, pois é visto, né, continuamente ao longo da teologia de Gregório de Nissa, tá? Segundo ele, na Bíblia, todo homem foi chamado, né, a uma nova vida em Cristo, que pode levar o homem aos dons, à restauração da semelhança com Deus, né, perdida no pecado, ou seja, perdida lá no Jardim do Éden. Né? Para Gregório, Jesus só pode salvar o homem na medida com que ele atesta um começo, né? Mas como erros, né, como há erros nos textos bíblicos, né, eram verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, pois aquilo que Deus não assumiu não diminuiu, tá? Escreveu ele. Então, Gregório de Nissa aqui, na questão da escatologia, nesse ponto aqui, ele mostra que mostra-se ser bastante fiel às ideias de Orígenes, tá? Então, ele diferencia-se dele em algumas coisas, em algumas doutrinas, tá? Nega a ideia como a de pré-existência ou transmigração das almas, e ainda que a sua união ao corpo, né, se deve a um castigo pelo pecado, né? Então ele partilha com Orígenes a doutrina do apocatástase, né? Para Gregório, semana passada eu falei sobre essa doutrina aí, tá? Para Gregório, as penas, né, infernais nunca poderão ser eternas, mas apenas temporárias, né? E tem um sentido de purificação. Hã? Eu ouvi a palavra purgatório? Então, ele está falando purgatório aqui, tá? Em todos os estudos que a gente já fez, a primeira parte referente a um purgatório, a gente achou aqui, ó, Gregório de Nissa, tá?
Então, apesar da ameaça nos seus escritos, os pecadores com o fogo eterno, tal expressão tem para ele um significado de um longo período, né, pois não pode receber aí uma separação definitiva entre Deus e a sua criatura, tá? No fim dos tempos, virá a restauração completa, em que Deus será tudo em todos e essa será a conclusão de toda a história da salvação, enquanto para Orígenes, né, era apenas um fim de um ciclo, né, devendo repetir-se aí tudo de novo, né? É igual aqueles filmes que mostra o cara indo para o futuro, ou o cara principalmente indo para o passado, enquanto ele não faz a coisa certa, ele vai voltando para o mesmo lugar, vai vivendo todo dia a mesma coisa. Seria mais ou menos isso. Então, a teologia mística aqui em Gregório de Nissa é um dos pontos mais altos aqui, tá? Ultimamente foi dada a importância devido a esta dimensão aí da sua obra, reconhecendo-se, né, o seu contributo, né, para a mística cristã e a sua influência direta ou indireta em muitos teólogos místicos posteriores, tá? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, que existiu aí os primeiros pais, né, da igreja, né, os primeiros padres e tal, e aqueles que vieram depois se utilizaram dos escritos antigos dos outros padres para criar a sua doutrina, tá? Então, por isso que eu me dispus aqui a expor aqui as histórias dos padres da igreja, tá? Para o pessoal entender como eles pensavam, o que eles pensou das escrituras, da onde eles tiraram, qual foram as bases, tá? Então, os padres que vieram depois do que nós estamos estudando aqui já, eles pegaram esses escritos aqui, essas histórias que eu estou falando aqui, tá? Não exatamente essa, mas a biografia da pessoa, né? Dos pais da igreja da primeira época, e tiraram de lá doutrinas e eles fizeram tipo uma metamorfose, né? Para tirar um pouco do helenismo, tirar um pouco da filosofia e fazer com que ela seja uma doutrina cristã, tá? Mas quem estuda aí o helenismo, a filosofia, sabe que tem muita coisa aí que ainda existe, né? Como filosofia e helenismo dentro do cristianismo, né? Então, o que falei em todos os estudos, né? Para os pais da igreja, o que era mais importante era o espiritual. Tudo que é feito é pela fé, né? É feito pela revelação divina, mas tudo se opõe à razão. Por que tudo se opõe à razão? Né? Porque esse foi o mecanismo, né? A ideia de Clemente de dizer que a fé e a razão eram opostas, né? Hoje, os cristãos vivem como zumbi, né? Eles não pensam direito, eles pensam aquilo que as pessoas já estudaram, né? E já falaram que aquilo ali é por fé. Não tem ali estudo, a revelação não depende de estudo, a revelação não depende de mais nada. A revelação depende de você crer em Jesus e seguir o cristianismo e acabou, né? Infelizmente, é assim que funciona. Então, sobre a imagem de Deus no homem, Gregório ele pensa semelhante a vários filósofos, tá? Vários filósofos. Gregório vê o homem aqui como um microcosmo, né? Ele exibe em si, na devida proporcionalidade, a mesma ordem que encontramos no universo, tá? Quem falou muito isso foi Platão, Aristóteles, né? Na metafísica deles. Aí, contudo, a sua maior grandeza aqui não está em ser imagem do universo, mas sim a imagem de Deus, tá? O homem é ícone de Deus devido aos dons que
a sua alma está dotada. Razão, livre-arbítrio, virtude, tá? Mas sabemos, a razão quem colocou aqui foi eu, tá? Mas a razão não é aplicada dentro do cristianismo, desde o primeiro século, tá? Então, por isso, o homem é superior a todas as criaturas do mundo, tá? Porque nenhuma, senão ele, foi feito à imagem de Deus, tá? A semelhança com Deus permite que o homem, permite ao homem conhecê-lo, como diziam os antigos, né? E Gregório partilha com essa ideia: o semelhante é conhecido pelo semelhante, tá? Isso é uma frase filosófica, tá? Eu não lembro quem foi que falou, não, mas eu lembro ter lido. Então, a imagem de Deus, né, que existe em cada homem, supera todas as insuficiências da sua humana, né? Fragiliza e permite alcançar a visão mística de Deus, tá? Isso é uma ideia filosófica. Se você pegar lá o livro da Metafísica de Aristóteles, se você ler, você vai ver que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá nesse livro aqui, ó. Tá? Tá nesse livro aqui. Tem várias coisas aqui nesse livro, mas eu li aqui também, tá? Mas tem um livro Metafísica que ele é um só fala de metafísica no site da Amazon. Mas o que Gregório aqui não falou, né, é da contaminação do homem pelo pecado, algo que nada tem de semelhante com o Criador, tá? O homem ser pecador não tem essa, não existe semelhança de pecado no homem com semelhança assemelhada à de Deus. Por quê? Porque Deus não tem pecado, tá? Então, ó, ele escreve o seguinte, ó. Ele escreve sobre isso aí o seguinte, ó. A divindade é pureza, ausência de toda a paixão e separação de todo mal. Se em ti existe tudo isso, Deus está efetivamente em ti. Por conseguinte, se o teu pensamento não tem mistura de mal e está livre de toda paixão e livre da mancha, és feliz pela sua clara evidência, por estares purificado, podes receber o que é invisível para os que não estão purificados. Né? Aqui está na 6ª carta do sermão sobre as bem-aventuranças de Gregório. Vocês entenderam aqui o que eu li? Eu vou explicar. A ideia é o seguinte: a ideia é fazer com que, por causa desse texto aqui, né, por causa dessa ideia aqui, foram criados doutrinas para que você se santifique. Para você fazer o quê? Receber o invisível. Porque o invisível é pela fé. E se você não ora, olha só, hein? Se você não ora, se você não jejua, se você não mortifica a sua carne, se você não está em comum acordo com o seu pastor, né? Você não pode receber esse invisível de Deus. Entendeu agora o que eu li? Tá? É isso que ele está falando. Se você não cuida do seu corpo para você se abster do pecado, né? Se você não, por exemplo, as punições que os próprios padres aplicam em si mesmo, a chibatada nas costas e tal, né? Você ficar não sei quantos dias aí sem comer e tal, né? Isso aí é por quê? Isso aí é para que você tenha uma vida de santidade com Deus, tá? Tanto ó, ele fala aqui, ó, de pensamentos, tá? Pensamentos que não tem mistura com o mal, ou seja, você não pensar nada de ruim. Se você for pesquisar aí, por exemplo, até mesmo a vida de Lutero como monge, o que o cara fazia? Se o cara pensava algum mal, ele ia lá no quarto, lá no
no quarto dos monges lá, né, na catedral, e ou se chicoteava, ou ficava sem comer. Por quê? Porque ele só pensou mal. E só de você pensar mal, você se sente sujo, né? E você não pode receber o que é invisível de Deus. Entendeu? É isso que ele está falando aqui, gente. Isso existe na igreja até hoje, seja ela cristã católica ou cristã protestante. Existe até hoje. E até em outras religiões também. Tá? Você só pode ser purificado se sua mente e seus atos, né, não estiverem em trevas, mas se não houver nenhum pensamento mau ou prática má em nós, então podemos ver aí o que é espiritual, coisas que os que não se purificam não pode ver, né? Alguém já ouviu falar aí que João, ele recebeu a visão do Apocalipse porque ele estava jejuando, ele estava se consagrando para Deus? Daniel, Moisés, Davi, né? É isso que ele está falando, tá? Então, o que eu tenho falado aqui desde o início dos estudos, que os pais da igreja se sentiam santos, né? E foram considerados santos, tá? Por frequentarem uma igreja, por se aproximarem de Deus através da igreja e através do seu autoflagelo, tá? Do seu autoflagelo, tá bom? Flagelo pode ser qualquer coisa que você quiser. Chicotada, ficar sem comer, o que você quiser, tá? Então, de todos os que não frequentam igreja, são impuros, né? E vão para o inferno, pois só podem se purificar, ser perdoados ou serem salvos através de quem? Da igreja. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque aqui, ó, nesse livrinho aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, Compêndio do Vaticano II. Esse livrinho aqui, ele fala que Deus deixou a igreja como autoridade na terra, né? Jesus subiu ao céu, a autoridade ficou na igreja. Entendeu? Então, tudo é para a igreja. Você só pode ser salvo pela igreja. Você só pode ser amigo de Deus pela igreja. E por aí vai, tá? Então, esse livrinho aqui, ó, é muito bom, tá? É um pouco grosso, é pequenininho, tá vendo? Ó? É pequenininho, mas tem muita coisa boa aqui, tá? Que a gente pode usar. Então, essa visão mística aí é a antecipação da visão. Como é que eu posso falar? Uma visão beata, tá? Uma visão divina e sóbria, embriaguez. Seria mais ou menos isso. Graça que só pode ser dada, né, a quem estiver disposto a uma purificação tal, a fim de encontrar Deus dentro de si através da igreja. Quem escreveu isso? Pois é, Gregório de Nissa, tá? Então, a partir de tudo isso, é possível ao homem subir ao céu, né, para junto de Deus, ao tornar-se semelhante a Deus, né, pela prática das virtudes ensinadas pela igreja, as que eu acabei de citar agora, o homem passa automaticamente a vida, né, celeste, pois o céu não é um lugar físico, né? Então, ou seja, quer ir para o céu não é físico, o céu é espiritual. Quer ir para o céu? Jejua, ora, faz o que a igreja manda, faz o que o seu pastor manda, faz o que o seu padre manda, e aí você vai para o céu. Essa é a ideia, tá? Então, a escolha do bom comportamento aqui, né, é da pessoa, tá? É da pessoa. Mas quem escolhe esse bom comportamento, né, se é ou não, é a igreja. Então, a escolha do bem, né, comporta aqui de imediato a posse do mesmo bem, tá? Ao escolher Deus, o homem tem Deus consigo através da igreja, tá? E se tem
Deus consigo, né, está em Deus. Onde Deus está? Na igreja, tá? O convite divino é passarmos para outro lugar através da igreja, tá? Isso tudo aqui, pessoal, isso tudo aqui que eu escrevi, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá tudo aqui. Vamos lá. A doutrina de Gregório, né, sobre o Deus criador e sua criação, é que toda criação, ao contrário, é por definição limitada e instável, né? Ou seja, nascido, né, da passagem do não ser ao ser, né? Ele conclui aqui por natureza a mudança, tá? Essa ideia aqui essa ideia aqui, né, o Deus criador e sua criatura, né, que toda criação contrária e por definição limitada e tal, né, nascido passagem do ser ou não ser, isso aqui é filosofia também, tá? Então, Gregório, ele proclama aqui a divindade do Espírito em seus discursos, né, que foi convidado a falar a respeito desse assunto no Concílio de Constantinopla, né, e defende a unidade da natureza da Trindade, tá? Ele ensina que são 3 pessoas e não 3 deuses, mas ao mesmo tempo afirma a divindade dos 3. Então, peraí, vamos entender. Existem 3 pessoas que não são Deus, mas as 3 pessoas é divina. E aí? Ah, Efraim, mas espera aí, os anjos, eles são divinos e não são deuses. Não, espera aí. Nós estamos falando aqui, ó, de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando de um único Deus que são 3. Um Deus, 3. Deixa eu colocar aqui, ó. Um Deus. Aqui, ó. Um Deus, ao mesmo tempo, 3. Certo? Um Deus, 3 deuses. Um Deus, 3 pessoas. Um Deus, 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas são divinas. Se essas 3 pessoas são divinas e as 3 são Deus, então as 3 são deuses. Se eu falar que esse aqui não é Deus, se eu falar que esse aqui não é Deus e esse, peraí, se eu falar que esse aqui não é Deus, esse aqui não é Deus e esse é Deus, então só esse é Deus sem esses 3. Mas o que a doutrina da Trindade faz? Ela fala que esse aqui é Deus, mas é 3 pessoas. Sendo 3 pessoas, né? São 3 deuses. Não tem como fugir disso. Não existe essa matemática de 2 mais 1 é 3, é 1, tá? Então, em seus escritos, Gregório ele afirma o seguinte, ó: a convergência dos 3 para 1, né? A distinção das pessoas não vem senão da sua revelação, sendo o Pai só causa e 2 outras da Trindade causas, né? É estranho, mas tudo bem. Então, é como estudamos aí nos primeiros estudos, né? Que os pais da igreja, né, tiraram o que se aproveitaram da filosofia, né, e do helenismo para suas doutrinas, né, e usaram as mesmas com base na interpretação das escrituras, tá? Então, se você estuda a filosofia e a filosofia diz que existe 3 deuses, então o cristianismo ele também vai dizer que tem 3 deuses baseado na interpretação com base na filosofia. Se a filosofia diz que tem 3, então tem 3, tá? Então, ele também ensina, né, que o filho é contínuo, sendo da mesma origem, né, ao passo que o espírito procede do pai pelo filho, e o que a partir de então seria o ensinamento como
comum na igreja, tá? Então, de vários e vários estudos, né, quando chega aqui Gregório, ele começa a ensinar essa ideia na igreja, tá? A fórmula de Gregório, de Nissa, foi oficializada pela Assembleia de Alexandria em 362, mas não foi aceita pelos cidadãos da Capadócia, tá? Gregório ele escreve o seguinte, ó: o verbo que está na origem é junto de Deus, que nos últimos dias, pela participação na baixeza, né, de nossa natureza, por causa do seu amor ao homem, ou seja, a vinda de Cristo, né, a vinda de Deus, né, como ser humano, se fez carne, né, se misturou com o homem e nele tomou em si nossa natureza inteira. Por esta razão, né, a fim de que pela mistura com o divino e o humano seja divinizado também o que é mediante estas primícias, a massa inteira de nossa natureza seja também santificada, né? Vamos comentar aqui sobre esse trecho escrito aqui de Gregório. Pela mistura, né, com o divino e o humano, seja divinizado também. Então, ou seja, aqui se caracteriza a ideia de adoração a um judeu chamado Jesus, que foi divinizado, tá? Acreditando-se que ele era um Deus gerado de Deus, nascido de uma virgem, tá? Então, não vemos nada nas escrituras sobre adorar o Messias, né? Ou que ele viria a ser um Deus, ou até mesmo que ele era o próprio Deus, tá? A questão foi elaborada aqui pelos pais da igreja, né? Por acreditarem que Jesus era Deus e alguns acreditavam que ele era o próprio Deus, tá? Gregório ele insiste na ação do verbo, né? E diz: se une a nossa natureza para que, por meio de união com a divindade, ele possa tornar-se divindade. Ué, mas ele não era? Eu não entendi. Eu não entendi a ideia de Gregório. Vamos ler de novo. Se une a nossa natureza, ou seja, Deus se une à nossa natureza para que, por meio dessa união com a divindade, ele possa tornar-se divindade. Então ele não era Deus? Olha só. Olha só. Aqui, pessoal, vamos falar certinho aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui, Gregório, ele deixa um espaço vago aqui, né? Para você pensar, poxa vida, peraí. Se é para ele se tornar Deus, então significa que as pessoas acreditavam que ele não era Deus. Ou as pessoas tinham certeza que ele não era Deus, era um simples judeu comum. Entendeu? Ué, aquele ali não é filho do carpinteiro? Que não é Deus, não, pô. Mais ou menos isso. Você entendeu? Então, a sua carta aqui contra os apolinaristas, ele realça aqui a integridade da natureza humana em Cristo, tá? Uma hora Gregório exalta a divindade de Cristo e outra exalta a humanidade de Cristo, né? Então, isso caracteriza aqui a doutrina de Basílio, né? Metade homem, metade Deus, tá? Como muitos hoje falam que Cristo é 100% Deus, 100% homem, ou 50% Deus ou 50% homem, é 50-50, é metade, né? Então, para Gregório, a divindade em Jesus era quem tomava o controle por meio da humanidade, né? Restabelece o gênero humano em sua paz e sua liberdade, tá? Gregório diz que Jesus, depois, né, de seu regresso vitorioso, né, da morte, foi o retorno da raça humana à vida eterna, tá? Ou seja, o Criador se encarnou, né, em forma humana,
como Jesus, né, para conduzir a humanidade à imagem do Criador, e só através do seu corpo, né, a igreja, que isso seria possível, né? Então seria mais ou menos isso aqui, que mais ou menos não, é isso que esse livro fala aqui, ó, tá? Ó, em um dos comentários lá sobre 1 Coríntios 15, 28, Gregório ele escreve o seguinte, ó: visto que por participação fomos todos unidos ao corpo de Cristo, né, nos tornando todos um só corpo, isto é, o seu, né? Bom, agora vamos lá. Eu fui numa pizzaria ali outro dia e eu encontrei um pastor amigo meu, né, do lado da pizzaria, a gente começou a conversar e tal. E eu, rapaz, você precisa voltar para a igreja, né? Você precisa voltar para o corpo de Cristo. Aí eu falei para ele assim, falei, pastor, mas o corpo de Cristo se limita entre quatro paredes? Ele falou assim, não, mas você tem que vir fazer parte do corpo. Eu falei, não, mas o senhor acabou de falar agora que não se limita a quatro paredes, então eu posso fazer parte do corpo sem estar dentro da igreja. O senhor mesmo acabou de falar isso para mim. Entende? Então quer dizer que o corpo de Cristo está em uma igreja ali, aí um pedaço do corpo de Cristo está em outra igreja ali, e na outra, e na outra, e na outra. E aí? Né? A ideia é que, na realidade, essa ideia de corpo de Cristo não existia igreja ainda, tá? Não existia igreja ainda. Quando Paulo escreve a respeito do corpo de Cristo, né? Esse corpo de Cristo não se baseava na igreja, se baseava nas pessoas, indiferente de estar no lugar, indiferente de lugar. Quando Paulo fala isso, ele não se baseia na igreja, até mesmo porque não existia igreja naquela época. O que existia eram pessoas, tá? Que fique bem claro isso. Então a ideia é que todos se submetam à igreja como corpo, tá? Pois se submetendo à igreja se submete a Cristo, pois a igreja é o corpo de Cristo. Essa é a ideia, né, do cristianismo, tá? É prender você numa igreja, né? Porque só ali você pode fazer parte do corpo de Cristo. Se você não frequenta uma igreja, então você não faz parte do corpo de Cristo, tá? Essa é a doutrina que eles pregam, né? Então, ou seja, aqui, ó, a submissão desse corpo, né, é chamada de submissão do próprio filho. Por quê? Porque ele se identifica com o seu corpo, que é a sua igreja, tá? Então, aqui se explica o porquê, né, de algumas doutrinas. Por exemplo, confissões para a igreja, né? E é o mesmo que se confessar a Cristo. Ajudar financeiramente a igreja é a mesma coisa, né? Que ajudar a Cristo, participar do corpo de Cristo e por aí vai, tá? Pessoal, eu não estou dizendo que ajudar uma igreja é errado, tá? Muito pelo contrário, você ajuda quem você quiser, tá? Eu não sou contra nada disso, nem longe de mim isso. Nem tô falando isso, tá? O que eu tô falando é o seguinte, que tudo relacionado a Deus, a doutrina do cristianismo acredita que primeiro tem que passar pela igreja. Passando pela igreja você consegue... Por quê? Porque ela acredita que a igreja está na terra como intermediária ou até mesmo uma intercessora entre o homem e Deus, tá? Bom, é isso que eu quis dizer. Então, vamos lá. Participar das atividades da igreja, né? Participar do corpo de Cristo. Participar da ceia, participar do corpo de Cristo. Frequentar a igreja, participar do corpo de Cristo. E por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? Essa é a doutrina deles. Então, cada qual ele deverá retornar pessoalmente aí o caminho de Deus, unindo-se, né, a morte de Cristo no batismo, na Eucaristia, na vida, né, litúrgica da igreja, tá? Eucaristia, para quem não sabe, tá? Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica, tá? Para celebrar a morte e ressurreição de Cristo, tá? Também é chamada aí de comunhão. Eucaristia
significa aí o reconhecimento, né? Ação de graça, né? Em grego. Ações de graça em grego, né? Então, um dos 7 sacramentos aí, a Eucaristia ou a comunhão, é um ato de recebimento, né, da hóstia consagrada, né? O símbolo do corpo de Cristo na igreja, né? E na igreja protestante é chamado de ceia ou Santa Ceia. O que muda é só o nome, tá? Então, Gregório ele adota aqui a tese, né, da apocatástase, né? A restauração integral em Cristo, né, dos seres criados, incluindo os pecadores e até os demônios, né? Tudo em torno à sua natureza e à sua unidade original, tá? Então, ou seja, aqui, ó, uma vez unido em Cristo, né, tem a vida restaurada por completo, né? Mas não é o que a gente vê por aí, né? Não é o que a gente vê por aí, com os atos de algumas pessoas, né? Mas, assim, aí a pessoa vai dizer que não, aquela pessoa ali é que ela não teve um verdadeiro encontro com Deus, um encontro com Cristo, ela não teve, por isso que ela faz aquelas coisas. Joinha, né? Então, ou seja, a condição pecaminosa, né, desaparece e tudo se restaura em Cristo. Seja humano ou místico, tudo é restaurado, né? Por si, na verdade, não é humano, né? Na realidade seria físico, né? Seja físico ou místico, tá? Tudo é restaurado por se unir com Cristo, fazendo parte do corpo. Deixa eu colocar aqui, ó, físico, para não errar depois, tá? Então, essa ideia encontra-se no centro das obras consideradas espirituais de Gregório, que ele fala o seguinte, ó, o homem olhando para dentro de si, ele verá aquele quem procura. Então, ou seja, ele vai ver Deus dentro de você. Só que o próprio, puxa, agora eu não lembro se foi Platão ou se ele foi Aristóteles que disse que a procura de Deus é vã, um negócio assim, a procura de Deus é vã, né? Porque se o homem não procurar dentro de si, um negócio assim, né? Enfim, né? Tanto é que eu falei que ele foi o que mais se baseou na filosofia e no helenismo, né? Então, mas isso é somente mediante a fé. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e acreditar que, né, pela fé, encontrará Deus dentro de você. Certo? Mas a questão é, como achar Deus dentro de si mesmo quando se nega as leis desse Deus? Como achar esse Deus dentro de si mesmo se você nega as instruções desse Deus? Ou seja, a Torá. Porque Torá não significa lei, né? Todo mundo tá careca de saber, né? Não significa lei, significa instruções, ensinamentos, tá? Então, se nega essas leis, né, de Deus a quem procura, como é que vai achar? Então, tanto católico quanto protestante se diz, né, que o corpo de Cristo, se diz que como o corpo de Cristo, né, mas os dois os dois corpos, tanto católicos como protestantes, negam a lei. Negam a lei desse próprio Deus que eles falam buscar e obedecer, tá? Então, se o filho vem para o pai, né? Se o filho vem do pai ou é o próprio pai, por que revogou a sua própria lei ou a lei do Criador? Onde está essa profecia? Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe, tá? Outra questão, né? Se os católicos diz ser corpo de Cristo, né? Se o cristianismo, vamos dizer assim, se o cristianismo diz ser o corpo de Cristo, né? E Cristo é a cabeça deste corpo, como fica Cristo, né? Como cabeça de dois corpos? O corpo protestante e o corpo católico. E aí? Ó.
Então, mas Efraim, o cristianismo é o católico e o protestante juntos, né? Então isso eu vi de um pastor, né? Mas um corpo reage de formas diferentes do outro. Então, né? Como pode ser corpo de Cristo se não há concordância entre o corpo? Hã? Hã? Estaria Cristo dividido em dois corpos? Será que ele foi. A igreja passou pelo mártire, né, de Isaías, foi cerrada no meio? Complicado esse negócio, né? Então, o protestante diz que saiu do catolicismo porque ele era herético. Por outro lado, os católicos dizem que os protestantes saíram do catolicismo porque adotou ou acreditou nas teses de Lutero, quando este protestou contra as bulas papais. Olha que guerra, né? Olha só que guerra, mas enfim. Então, por isso se chama cristianismo protestante, porque nasceu de um protesto de um monge católico que não concordava com os católicos. A partir daí, gente, olha só, toda igreja ela nasceu de um ato. Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi o formulador do cristianismo, ele se rebelou ali contra o seu próprio discípulo, né? O seu próprio discípulo, não, o seu próprio mestre, que ele era discípulo de João, e começou a pregar contra o judaísmo, beleza? Aí segue-se os séculos. Aí, quando chega no século XV, né, em 1517, aí chega Martinho Lutero e começa, num protesto, né, a se revoltar contra o cristianismo católico, o sistema católico. Mas ele sai do sistema católico para fazer um sistema protestante, com quase as mesmas doutrinas, os mesmos pensamentos, né? Então o próprio Lutero é dito, né, como a fundação da revolta por causa de suas ideias, né? Lutero ele se revolta e faz alusão à preocupação de Lutero, né, de que ele poderia ser considerado o responsável por ela. Mas foi, querido, foi responsável sim. Foi responsável também, que ninguém fala na igreja, foi responsável pelas 100.000 almas que morreram pelo protesto de Martinho Lutero. Então, enfim. Então, aqui a expressão os capadócios, né, designa sempre a trindade formada por Basílio e os dois Gregórios, que confirmou a doutrina cristológica definida no Concílio de Nicéia, que fez progredir a teologia do Espírito Santo e da trindade, que elaborou, né, com base nas doutrinas de Orígenes, que, por sua vez, se baseou nas doutrinas helenistas e filosóficas, tá? Então, assim, ó, uma criação, um criava uma doutrina e o outro ia lá pegava a ideia de outro e usava como doutrina, e quando não, né, dava uma atualizada na doutrina ou uma modificação. Acho que atualizada e modificação, acho que é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Era sempre assim, sempre. Né? Então, se estudarmos mais, né, a fundo a história patrística, vamos perceber que isso era uma realidade dos pais da igreja, tá? E além disso, né, além de se basearem aí na filosofia e no helenismo, para basear as suas interpretações das escrituras, né, eles adaptavam as doutrinas já criadas. Olha só, né? Então sabemos que a Capadócia foi, na segunda metade do século IV, foi um centro teológico intenso, tá? Ali foram criadas doutrinas como se fossem revelações divinas, né? Como foi considerada e é considerada até hoje,
né? Então, todos os pais da igreja, né, aderiram à fé nicena, né? Ou seja, acreditavam que o que foi decidido nesse concílio era uma revelação divina, né? E quem não acreditasse seria excomungado, seria expulso ou até mesmo morto e às vezes preso, né? Como aconteceu com Ário, que não acreditava na Trindade. Que o Ário é o idealizador da doutrina arianista, tá? Ário, ariano, arianista, tá? Tem tudo a ver. Então, a ideia é que, se for obra de Deus, essa prevalecerá, né? Então, porque isso acreditasse que essas doutrinas seriam uma revelação divina, tá? Então, os cristãos protestantes também usam essas frases de Mateus para se apoiar aí em revelações divinas. Então, por exemplo, certo pastor me disse que a obra de Lutero, de Martinho Lutero, foi revelação divina porque prevalece até hoje. Então eu perguntei, então, podemos levar em conta que o que se decidiu nos concílios foram revelações divinas, porque prevaleceu até hoje, né? E a revelação divina, porque Martinho Lutero saiu da Igreja Católica e abriu a sua própria igreja. E aí? Né? Então, aí já sabemos como a pessoa age, né? Pega textos isolados ali, né? Outro aqui, né? Mais um acolá, né? Aí constrói aí um argumento todo confuso, todo costurado, né? Cheio de pedaços, né? Então, seria mais ou menos um verdadeiro Frankenstein, né? Cabeça de um, braço de outro, perna de outro, tronco de outro, e um pedaço de cada corpo, né, constrói um outro corpo, tá? Então, todas as teorias sobre a construção de uma trindade divina eram apenas hipóteses levantadas pelos pais da igreja, hipóteses que foi considerada como verdades, tá? Então, a hipótese de Gregório, né, era a mesma de que seu irmão Basílio. No filho é visto tudo aquilo que o pai é e tudo o que o filho pertence ao pai, né? Então, o filho, né, como um todo, habita no pai e, por sua vez, possui em si o pai como um todo. Assim, a hipótese do filho é como a forma e a apresentação pelas quais o pai é conhecido, né? E a hipótese, né? A hipótese pai é reconhecida pelo filho, tá? Então aqui está a doutrina, né, da coinerância das pessoas divinas, né? Inerância, né? Se refere à ideia de Empédocles, né? De que a qualidade da matéria advém da proporcionalidade de cada um dos 4 elementos que a compõem, tá? Então essa é a ideia, essa ideia foi a melhor desenvolvida por Platão e Aristóteles, tá? Outro termo também usado é perichoreses ou perichoreses, negócio assim, ou interpenetração. É um termo da teologia cristã encontrado na literatura patrística, tá? O termo aparece pela primeira vez em Gregório de Nazianzo, né? Mas foi explorado de forma mais ampla na obra de João Damasceno. Ele se refere à mútua interpenetração, né, e coabitação das 3 pessoas da Trindade. Gente, olha só. É que assim, falar o português claro aqui é complicado. Ó, interpenetração. Penetração, você lembra do quê? Né? Quando a palavra, quando você vê nas escrituras ou você vê em algum lugar coabitação, significa sexo. Maria
não coabitou com João, ou Maria não coabitou com José até que nascesse a criança. Coabitou, ou seja, dormiu junto e teve relação sexual. Aqui ele fala, ele se refere, João, nós vamos estudar sobre ele depois, João Damasceno, né? Ele se refere à mútua penetração e coabitação das 3 pessoas da Trindade. Ele está falando que é um bacanal, gente. Ele está falando que é uma suruba. Entendeu? Isso aqui é das cartas dos pais da igreja, tá? Mas enfim. Então, Gregório de Nissa nasceu em Cesareia, na Capadócia, em 330 depois de Cristo e morreu em Nissa, na Capadócia, entre 394 a 395, tá? De entre as obras, né, devem ser realçadas aqui, ó, a Grande Catequese, diálogo com Macrina sobre a alma e a imortalidade, sobre a virgindade, sobre a criação do homem, comentário ao Cântico dos Cânticos, e as 8 bem-aventuranças, sobre o amor dos padres, sobre a divindade do Filho e do Espírito e a vida de Moisés. Beleza? Pessoal, paramos por aqui, tá? Nós paramos por aqui. Terminamos mais um estudo. Muita coisa boa, tá? Para vocês terem uma ideia de onde foi que surgiu toda essa doutrina que existe até hoje aí no cristianismo, tá? Seja ele católico ou protestante, seja ele qual for, tá? Que o Eterno abençoe a vocês, tá? Obrigado aí pelo Antônio Castro, né? Por ter, nem que fosse só um pedacinho, ele viu aqui, ficou aqui me ouvindo, tá? Obrigado por vocês. E, pessoal, compartilha aí, né? Ajuda a passar essas informações aí para que as pessoas saiam do engano, tá? Para que as pessoas saiam do engano, né? E elas venham realmente ter uma revelação divina, né? Uma techuvá em relação ao Eterno, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. E fique na paz do nosso Hashem, nosso Criador.